Nós estamos vivendo uma pandemia no mundo, entre aspas, né? Graças a Deus que a pandemia não é tão letal como poderia ser, não matará 1/3 da humanidade, como algumas passagens do Apocalipse. A letalidade é até muito baixa, mas ela realmente já levou muitas pessoas que têm as comorbidades, quer seja obesidade, quer seja hipertensão, quer seja diabetes, quer seja algum problema no pulmão, porque fumou a vida toda e ainda está fumando, tendo alguma comorbidade, a pandemia tem levado. Tem levado também muitos pastores. Volta e meia chega um recado de um pastor que faleceu por Covid, tem levado muitos irmãos, muitas irmãs. Então a pandemia ela é uma realidade, está levando muitas pessoas, talvez aqueles que também não foram nem listados com essa enfermidade em si, com o Covid em si, mas pelas consequências de ter sido infectado, dias depois, ou 2, 3 meses depois, mais vulnerável, veio a falecer de uma outra coisa. Tem havido também estudos nesse sentido. Então a pandemia ela é uma realidade e ela está trazendo muita morte e muita tristeza. Só que a palavra do Senhor diz que tem solução para a morte. Agora, a solução para a morte ela está muito relacionada à solução do pecado. Nas Escrituras é bem claro: havia vida com Deus e vida eterna. Não sabemos como que Adão e Eva iam viver aqui na terra sempre. Talvez eles seriam arrebatados como Enoque, como Elias, nós não sabemos. Mas sabemos que a morte entrou no mundo quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo do Jardim do Éden, ali houve morte espiritual, houve separação de Deus. Por consequência da morte espiritual, veio a morte física, passou a existir sepultamentos, passou a existir sepulcros, passou a existir caixões. E a palavra do Senhor diz que nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. A palavra de Deus diz que nós temos duas possibilidades: ou nós vamos ficar em Adão, no primeiro Adão, ou podemos também nos conectar ao segundo Adão. Nós estamos no primeiro Adão por nascimento biológico. Nós nascemos em Adão, nós nascemos em Eva, nós nascemos em pecado, nós nascemos espiritualmente mortos, nós nascemos destinados para morrer, ir para o cemitério, porque nós nascemos em Adão. Nós nascemos debaixo de maldições do pecado. O nosso corpo vai envelhecer, por mais bonito que a pessoa seja, na velhice não vai ser tão bonito, não vai ter tanta saúde, e vai morrer fisicamente. Isso é bem claro na Bíblia e na história, na nossa realidade, porque nós nascemos em Adão, nós nascemos no estado de pecado, nós nascemos no estado de perdição e separação, nós nascemos com morte espiritual e nós vamos morrer fisicamente. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos nos conectar ao segundo Adão. O segundo Adão é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos no primeiro Adão por nascimento biológico, mas nós podemos estar no segundo Adão, também o pai, digamos assim, ou o gerador de toda uma humanidade, mas nos conectamos ao segundo Adão por arrependimento de pecados e fé. Nós nascemos em pecado, nós nascemos com morte espiritual, nós nascemos com o destino do cemitério e nós nascemos com o destino do inferno, um lugar de sofrimento, de separação de Deus por toda a eternidade. Mas nós podemos mudar esse trajeto, nós podemos mudar essa viagem. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer em Jesus é recebê-lo como Senhor e Salvador. Crer em Jesus é saber que Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, no nosso lugar. O Santo Filho de Deus, sem pecado, segundo Isaías, seria crucificado por causa das nossas transgressões e iniquidades. Ele morreu por nós, Ele morreu pelo mundo todo, Ele morreu pelas pessoas que estão me ouvindo agora, pelas pessoas que não estão me ouvindo. Ele morreu pela humanidade, mas Ele não será imposto na vida de ninguém. Ele precisa ser recebido. Temos que fazer um convite a Jesus: entra na minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu reconheço que eu nasci em pecado, eu sou pecador, eu reconheço que eu não tenho Deus, eu reconheço que eu estou na morte espiritual, a caminho da morte física, a caminho do inferno, que é uma palavra muito usada na língua portuguesa, mas não necessariamente com compreensão bíblica. Inferno é um lugar no mundo dos mortos, onde as pessoas sem Deus permanecerão por toda a eternidade sem Deus. Mas nós podemos mudar o destino, o curso dessa viagem. Nós podemos receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós podemos reconhecer que somos pecadores. Podemos pedir perdão dos nossos pecados e dizer e convidar Jesus para ser Senhor. Senhor significa que eu vou me interessar pelas Escrituras, pela Bíblia, pela Palavra de Deus, para viver no poder do Espírito Santo segundo as Escrituras. Senhor significa que Ele será o Senhor da minha vida. Eu vou querer que Ele mude o meu caráter e guie os meus passos, e eu vou querer que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Receber Jesus como Senhor significa ser o seu discípulo, tê-lo como mestre, estar disposto a obedecê-lo. E recebê-lo como Salvador significa o reconhecimento que eu não tenho solução para o pecado, do meu estado de morte espiritual que me levará à morte física e ao inferno, ao estado de eterna separação de Deus. Mas em Cristo Jesus eu posso ser recebido como Filho de Deus. Continuarei ainda na minha humanidade, o pecado, lutando contra Deus e a vontade de Deus e o Espírito Santo dentro de mim. Eu não serei perfeito porque eu recebi Jesus, mas ao receber Jesus eu terei perdão de todos os meus pecados. Eu me torno templo do Espírito Santo e eu mudei o curso dessa viagem. Eu ainda passarei por morte física se eu não for arrebatado, eu ainda frequentarei funerais, eu ainda verei pessoas mortas e sofrendo e morrendo, eu não serei arrebatado, não é a hora de Jesus arrebatar a igreja, pessoas estarão no meu funeral um dia desses, isso tudo ainda acontece conosco, mas tem uma diferença. Somos do Senhor, lavados no sangue de Cristo, e nós temos outro endereço. O endereço chama paraíso. O paraíso é o lugar do mundo dos mortos, contrário do inferno. O inferno é o lugar onde as pessoas estão separadas de Deus e lamentando porque estão separadas, porque não fizeram o melhor em suas vidas no receber Jesus. Paraíso é o lugar onde as pessoas estão com todos os salvos, com Jesus, tem alegria de Deus, tem presença de Deus, tem gozo de Deus. E a palavra de Deus diz que haverá um momento que todos os salvos que estão no paraíso em espírito receberão corpos celestiais, incorruptíveis, gloriosos, por toda a eternidade. No primeiro Adão nós recebemos um corpo terreno que envelhece, morre e vai para o cemitério. É um corpo que veio do pó e vai para o pó. Ele está no estado de condenação porque o pecado ainda está em nós, militando contra o Espírito. No segundo Adão nós mudamos o endereço.
estar em Cristo confessando como Senhor e Salvador, estar no segundo Adão, que é Jesus, nós mudamos de endereço. Não vamos mais para o inferno, lugar de sofrimento e separação de Deus. Nós vamos para o paraíso. E nós não só mudamos de endereço, nós vamos mudar de corpo. Nós receberemos corpos celestiais, incorruptíveis, gloriosos, para a eternidade com Deus, no lugar que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, no novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais sol, nem as estrelas da nossa galáxia, e o que iluminará a Nova Jerusalém é a presença e a glória de Deus, e nós estaremos por toda a eternidade com Deus. Nós não estamos alegres com a pandemia, nós nos entristecemos com os funerais, nós não vamos fingir que não tem gente morrendo. Morrem 1000 pessoas por dia hoje no Brasil, varia de 1066 a 1070, 1078, as mortes não estão caindo por 13 dias, foram registrados mais de 1000 mortes. São pessoas com comorbidades no geral. No geral, tem pastores, tem crentes. Ao morrer 1000 pessoas por dia no Brasil, alguns deles são crentes, alguns deles não são crentes. Os que não são crentes estão indo para o lugar do sofrimento. Os que são crentes estão indo para o paraíso. Nós temos que escolher. Eu quero permanecer no primeiro Adão, no estado de morte, de pecado, morte espiritual e morte física, sem solução nenhuma para o pecado, sem solução nenhuma para a morte? Ou será que eu quero me conectar com Jesus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com quem que eu quero me conectar? Eu estou conectado no primeiro Adão por nascimento biológico, mas eu só posso estar conectado no segundo Adão por nascimento espiritual. Eu tenho que confessá-lo como Senhor e como Salvador. Aí, por causa de Jesus, eu mudo o endereço da minha viagem existencial. Eu ainda envelhecerei, ainda irei em funerais, talvez não serei arrebatado, serei sepultado, eu não sei, mas após a morte estou no paraíso. Após a morte estou na presença de Deus. Não estamos dizendo que o dia do funeral não tem tristeza, claro, perdemos nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, nossa avó, perdemos entes queridos, amigos especiais, é muito triste o funeral. Mas quando nós estamos no segundo Adão, nós temos o consolo, foi para o paraíso, está na presença de Deus, encontrou a solução para pecado que é Jesus, pediu perdão de pecados, recebeu perdão, foi lavado e purificado com o sangue de Cristo, não parou no inferno, não foi parar no inferno, foi para o paraíso e receberá corpos celestiais. Não adianta não falarmos claramente como eu estou falando. A morte está rondando todos os lares, porque rondaria mesmo, com pandemia, sem pandemia, a hora da morte chegaria. Mas nos dias de hoje estamos vendo pessoas que sem pandemia talvez viveriam 80 anos, mas que com pandemia estão morrendo com 60 anos. Tem alguns morrendo com 50, alguns morrendo com 40, porque depende da vulnerabilidade física que a pessoa tem, ela pode ir muito mais cedo. A morte é uma certeza para todos nós. Nascemos e vamos morrer, é uma questão só de tempo. Mas eu vou morrer conectado no primeiro Adão, ou eu vou, por nascimento espiritual, me conectar a Jesus, arrependendo do meu pecado e confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu mudo o endereço da minha existência. Eu estou com Deus na terra, eu sou templo do Espírito Santo. E agora eu caminho para o paraíso. E no paraíso, em algum momento,
haverá a ressurreição dos salvos, receberemos corpos incorruptíveis, celestiais, para uma eternidade gloriosa com Deus. Você que está me ouvindo, nós temos duas opções aqui. Se você não é crente, se você não confessou Jesus, você pode confessar nesse momento. Vou fazer uma oração e quero convidá-lo a receber Jesus nessa manhã. Se você é crente, quando eu faço essa oração, confirme: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Tem alguma área de sua vida que ninguém engana, Deus sabe, e você sabe que Deus sabe, mas o pastor não sabe, os membros da sua família não sabem. Mas quando você encosta a cabeça no travesseiro, você sabe que não está certo, você sabe que é pecado, você sabe que você está longe de Deus, você sabe que você está fingindo bem, mas você não está enganando a Deus. Enquanto eu estiver orando para que as pessoas recebam Jesus, se você tem Jesus e diz que Ele é o teu Senhor, que você está nele para mudar a história da sua vida, para receber perdão de pecados e vida eterna, para ir para o paraíso e por fim uma eternidade com Deus num corpo glorioso, você precisa confessar o seu pecado, pedir perdão, receber esse perdão e se firmar com Deus. Palavras bonitas não vão enganar a Deus. Comprar cestas básicas para os pobres não vai enganar a Deus. Você dar toda a sua riqueza para os pobres também não vai resolver. Você telefonar para 80 pessoas solitárias para consolá-las também não vai resolver. O que vai resolver é pedir perdão dos pecados, confessar que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, e tê-lo somente como a solução de Deus, a expressão do amor de Deus à humanidade. Enquanto eu estiver orando para as pessoas receberem Jesus, se você que tem Jesus precisa acertar a sua vida, confesse o seu pecado enquanto eu oro e conserte a sua vida com Deus. Se você ainda não recebeu Jesus, repete essa oração comigo. Senhor amado, eu peço perdão dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador. Eu recebo nesse momento Jesus como meu Senhor, Senhor da minha vida. Eu quero dizer que a vontade de Deus será feita na minha vida, esse é o meu desejo. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Eu o confesso também como meu Salvador, porque Ele morreu naquela cruz por mim. Perdoa os meus pecados, dá-me plenitude do Espírito Santo, dá-me alegria de Deus e alegria do Espírito Santo. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, você está dizendo: eu vou ser discípulo de Jesus. Eu vou ser crente. Procure os pastores dessa igreja e peça para ser preparado para o batismo, para que você seja batizado, para que você comece a aprender os primeiros princípios espirituais de ser discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe. Agora nós vamos falar tudo que nós falamos por palavras. Vamos falar de uma música que o pastor Átila vai cantar. Ouça a letra, se souber, cante junto, abrindo o seu coração para Deus e recebendo a presença de Deus, a alegria de Deus, plenitude do Espírito Santo.